Como falar com os nossos filhos sobre a morte? Morte é um assunto que muitos adultos têm dificuldade em falar, principalmente com os nossos filhos. E acabamos tentando escondê-la, mascará-la, para proteger nossos filhos dessa tristeza, dessa dor que é a perda de alguém ou de algum animalzinho de estimação. Algumas semanas atrás, conversamos sobre esse assunto aqui em casa. Nosso cachorrinho Baileys morreu. Ele morava com os meus pais e fazia parte da nossa família. Então resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês como lidamos e como conversamos sobre a morte com as nossas filhas. Foi uma semana difícil, com choro, tristeza e saudade. Muitas perguntas desconfortáveis, mas muito importantes para todos nós. De muito aprendizado e tudo com muita consciência, naturalidade e amor. Quer saber mais? Então, vem comigo! Oi, eu sou Lisiane Taufer, mãe e educadora, e converso com você toda semana sobre educação infantil, dada com respeito, amor e consciência, e sem julgamentos. Se você gosta do assunto e quer participar das nossas conversas, se inscreve agora no canal e aperta o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Morte. Quando falar? E como falar sobre a morte com os nossos filhos? Devo esconder ou proteger meu filho dessa dor? O que falar e o que não falar para a criança? No vídeo de hoje vou responder essas perguntas e no finalzinho vou falar como foi o diálogo com as meninas aqui em casa. Quando falar? Se possível, trazer o assunto antes de uma grande perda acontecer na família, como a morte de um avô ou de uma avó. Para isso, podemos usar exemplos da natureza, árvores, animaizinhos e até feijão para falar sobre a morte. Assim, quando alguém na família morrer, fica mais fácil a criança entender e mais natural o processo de luto. E como falar sobre a morte com os nossos filhos? A criança, a partir dos 6 anos de idade, já consegue entender melhor a morte e as perguntas começam a aparecer. Gosto de ensinar sobre a morte olhando para a natureza. E para entender a morte, é importante primeiro entender a vida. Aqui em casa e com as crianças que trabalham, nós conversamos sobre o ciclo da vida a partir de 2 ou 3 anos de idade. Apesar de ainda ser uma ideia muito abstrata para eles, esse é um primeiro passo para eles entenderem esse processo. Agora aqui no Canadá está começando a primavera e é uma ótima oportunidade de falar sobre o nascimento das flores, por exemplo. Nós fazemos também a experiência com feijão no algodão e observamos larvas crescerem, construírem um casulo até virarem borboletas e voarem. As crianças ficam fascinadas com o ciclo da vida na natureza. Tudo nasce, cresce, se desenvolve e morre. E é assim que dou início à conversa e à reflexão. Você pode também observar alguns bichinhos mortos na rua, uma minhoca ou um passarinho, por exemplo. E começar a conversar. Explique o que aconteceu, explique o que acontece com as árvores, os bichinhos na natureza, que não estão dormindo e que quando morrem não volta mais. É importante não mentir para a criança. Não falar que foi viajar ou que foi para algum lugar melhor. E principalmente não falar que dormiu para sempre. Pode criar um medo de dormir na criança desnecessário, que você não quer criar. Não confunda dormir com a morte. Devo esconder ou proteger meu filho dessa dor? O que falar e o que não falar para a criança? O problema de esconder e proteger demais é que privamos a criança de um aprendizado muito importante. A morte é natural e faz parte do ciclo de vida e deve ser encarada com muito amor e naturalidade. Não tire da criança essa experiência para protegê-la. Não impeça que ela experiencie esse momento, esse aprendizado, que vai prepará-la melhor para superar dificuldades futuras. Porém, se passadas com apoio, amor e conexão, convidam ao desenvolvimento emocional e ao amor. Esteja confortável em falar "eu não sei". A verdade é que nós não temos todas as respostas. E tudo bem, não precisamos saber de tudo. Se você tem uma crença, uma religião, esse é um momento importante de dividir essa crença. Porém, procure não falar coisas como "ela era tão bom que Deus queria ao seu lado, Deus a escolheu". A criança pode culpar Deus por ter retirado aquela pessoa que ela tanto gostava da sua vida. Evite dizer "ele está dormindo para sempre". Pode criar um medo desnecessário da criança de dormir. Como falei antes, não confunda dormir com a morte. Você não quer que seu filho pense que é melhor ir para o céu e sair dessa vida. Evite também mascarar a morte de um bichinho, como por exemplo um peixinho. A criança vê o peixinho morto de manhã e a mãe fala "ele está dormindo". Quando a criança está na escola, corre para a loja, compra outro e troca. Então, quando a criança volta da escola, fala "olha, ele acordou". Evite esconder de seus filhos os seus próprios sentimentos.
Compartilhe com ele o que está sentindo e como está lidando com esses sentimentos. Assim eles aprendem que é normal e saudável ter esses sentimentos. É normal chorar e sentir-se triste pela morte de alguém. Espero que você esteja gostando desse vídeo. Se estiver gostando, não esquece de dar um joinha e compartilhar com seu amigo ou amiga. Isso ajuda muito. Ajuda os vídeos a ficarem mais fáceis de ser descobertos e ajuda as outras pessoas a ajudarem os seus filhos. E como foi a nossa conversa com as meninas sobre a morte do Baileys? Só para lembrar, minha filha mais velha, Gigi, hoje tem 6 anos e a mais nova, Dani, tem 3. Nosso cachorrinho morreu de manhã. Meus pais ficaram na casa de uns amigos por um tempo, porque eles precisavam de alguém para conversar, para desabafar. E eu fui para casa dos meus pais mais tarde. Fui sozinha, sem as meninas, para dar conforto para meus pais que estavam muito tristes. A perda de um cachorrinho é muito difícil, principalmente depois de tantos anos juntos diariamente. Passei a tarde com meus pais e depois fui para casa. Quando eu cheguei em casa, as meninas estavam jantando e perguntaram onde que eu tinha ido. Então eu falei, fui na casa do vovô e da vovó para dar apoio para eles. Eles estão muito tristes. A Gigi perguntou, por que, mamãe? Eles estão muito tristes porque o Baileys morreu. E a Dani falou, o Baileys caiu? Não, meu amor, o Baileys morreu. Você lembra da minhoquinha que achamos lá fora no quintal, em cima da mesinha? Lembra que ela não se mexia? Que conversamos e expliquei que ela tinha morrido? E que não ia mais voltar? O mesmo aconteceu com o Baileys. Ele não se mexe mais, mamãe? Não, ele não se mexe mais. E quando ele vai se mexer? Ele não vai mais se mexer, meu amor. Ele morreu. Todos nós, os animais e até as árvores passam por um ciclo de vida. Lembra o feijãozinho que nós plantamos? Nós plantamos, ele nasceu, cresceu, deu mais feijãozinho e depois morreu. Quando ele morreu, colocamos ele na terra para gerar mais vida. O Baileys já estava muito velhinho, estava doentinho, não enxergava mais, não caminhava direito e não estava mais conseguindo nem comer direito. Você lembra? Ele estava muito velhinho. E a Gigi falou, a vovó vai morrer? Sim, meu amor, a vovó um dia vai morrer. Você se preocupa com ela, né? Mas ela está muito bem agora. Eu acredito que ela ainda vai viver bastante e vocês vão continuar a criar muitas memórias e momentos gostosos juntos. O vovô vai ser o primeiro a morrer, né, mamãe? O vovô? Por que você acha que ele vai ser o primeiro a morrer? Porque ele é o mais velho que todos nós. Ah, é verdade, filha, mas nós não sabemos. Pode ser que seja o vovô. Eu não quero morrer, mamãe. Você não quer morrer, né? Nem eu, meu amor. Por isso que eu e o papai cuidamos tanto de vocês e da nossa família. Cuidamos da nossa alimentação, procuramos ter um sono saudável, cuidamos para todos fazerem exercícios e assim termos uma vida saudável e longa. Quando nós cuidamos do nosso corpo e da nossa mente, estamos cuidando da nossa vida. Assim como cuidamos das plantinhas. Colocamos água, mas sem exagero, cuidamos do solo e da quantidade de luz, para assim a plantinha poder viver mais. Eu não gosto de açúcar, mamãe. Podemos gostar de açúcar, meu amor, mas temos que ser conscientes na quantidade e na qualidade do que colocamos no nosso corpo. Então a conversa foi para outro lado. Antes de dormir, o assunto voltou. A Gigi falou que estava triste que o Baileys tinha morrido e que ia ficar com saudade dele, que ia sentir saudade de abraçar e de ver a linguinha dele de fora. Eu falei que eu também estava com saudades dele. E nós nos abraçamos e choramos um pouquinho. A Dani, minha filha mais nova, falou, não tem problema, mamãe. O Baileys caiu, ele vai ficar bem. A Dani adora falar, não tem problema. E aí Gigi perguntou, mamãe, o que acontece depois que a gente morre? Pergunta difícil de responder, né? Filha, eu não sei. A verdade é que ninguém sabe o que realmente acontece depois que a gente morre. Pessoas acreditam em coisas diferentes. Depende da religião e do que eles acreditam. Mas para onde vamos? Algumas pessoas acreditam que vamos para o céu. Outras que somos uma energia e voltamos a ser energia e depois voltamos à vida, como uma outra pessoa ou um outro cachorrinho. Outras pessoas gostam de imaginar que viramos uma estrelinha. Mas o Baileys está sempre vivo dentro de nós, do nosso coração e da nossa memória. E sempre que eu tenho saudade dele, eu posso fechar os olhos e imaginar ele correndo na grama da vovó ou no nosso colinho roncando. Você tem alguma memória gostosa dele? Sim, mamãe, lembro quando eu abraçava ele e ele roncava. Ele era tão macio. Lembro quando uma abelha picou a língua dele. Você lembra? E que ele queria entrar na piscina com a gente e estava sempre pedindo comida pro vovô. Viu que gostoso? Sempre que você quiser, pode pensar nele. E se quiser, pode vir contar pra mamãe e conversar sobre esse momento e o que sentimos quando pensamos nele. Importante relembrar. Sim, falar a verdade, conversar sobre o ciclo de vida e usar a natureza como exemplo. Estar preparada para uma variedade de emoções e perguntas. Usar a palavra morte.
Estar confortável em falar que não sabe, que não temos todas as respostas. Chorar, chorar junto, abraçar, amar. Deixar o seu filho passar por todas as fases do luto. Conversar sobre os sentimentos e estar preparado para conversar sobre isso por dias e às vezes até meses. As perguntas voltam. Não esconda, não minta, não tenha medo de compartilhar memórias boas ou ruins. Ou chorar e rir juntos. Não mude de assunto quando a criança entrar na sala. Não fale que está dormindo para sempre, ou que foi viajar, ou que foi para um lugar melhor. A morte é um momento muito difícil para todos, então é muito importante você não esquecer de cuidar de você também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.